do PL do Rio Grande do Norte, que está conosco. Senador, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Senador, eu quero falar de arcabouço com o senhor, mas antes, claro, eu vou me permitir e preciso que o senhor se posicione. É possível entender nesse momento o que está acontecendo com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a Marcos Duval? Há um mandado de busca e apreensão dentro do gabinete dele no Senado da República? Olha, Piotr, eu estou exatamente no Senado da República nesse momento. Eu estou sabendo dessa notícia através de vocês. Eu estou há mais ou menos uns 5 minutos aqui ligado na programação e tive acesso aí às informações e, inclusive, às explicações preliminares que foram dadas pelo advogado que me precedeu. Então, nós estamos todos nas escuras, né? Não sabemos do que se trata. Uhum. Eu espero que haja fundamento legal, eu espero que seja pertinente. Sim. De qualquer forma, é deplorável que nós estejamos vivendo um momento como esse, né? Que um senador da República tenha esse tipo de busca e apreensão no seu local de trabalho. Uhum. Espero que, ao final, nós possamos verificar o que foi que houve e termos uma opinião mais objetiva a respeito do tema. Tá. Senador, vamos falar de arcabouço fiscal. Essa discussão está no Senado da República agora. Tem também a questão do marco temporal que eu vou lhe perguntar, porque esse assunto não está sendo votado, já foi votado na Câmara. Mas sobre o arcabouço fiscal, o Senado vai se debruçar para fazer alterações profundas do que veio da Câmara, porque se isso ocorrer tem que voltar o texto para a Câmara. E isso mexe nos prazos do governo. Agora, o prazo do governo, o governo quer ver tudo aprovado rapidamente, mas cabe ao Congresso Nacional analisar isso de forma detida. Qual a sua opinião sobre essa discussão do arcabouço nesse momento? Bom, Piotr, esse é um assunto muito árido para aqueles que nos assistem, né? Porque quando você fala de arcabouço, calabouço, né? Marco fiscal, né? As pessoas ficam se perguntando de que forma isso atinge a vida, o dia a dia, né, dos cidadãos comuns, né? Então, isso significa a nossa responsabilidade fiscal na gestão das contas públicas, né? De que forma o país vai gerir os recursos dos cidadãos que pagam impostos, né, para pagar suas contas, para fazer investimentos, enfim, para gerir o Estado brasileiro. E o fato é que o marco que é apresentado, o arcabouço que é apresentado pelo governo, apesar de, na nossa opinião, ser um arcabouço que não se põe de pé, né, porque as premissas que são apresentadas pelo ministro da Fazenda determinam que há uma necessidade de um acréscimo de quase 180 bilhões de reais a mais de arrecadação para que as metas fiscais sejam atingidas nos anos subsequentes, ou seja, zerar o déficit em 2024, menos 0,5% em 2025 e assim sucessivamente. Isso só vai acontecer se o governo, por ocasião da reforma tributária, aumentar impostos, o que, evidentemente, não é suportável por parte da sociedade brasileira, que já paga uma das mais altas cargas de impostos do mundo, com serviços que não estão à altura, né? Então, a discussão que nós assistimos hoje no Colégio de Líderes, né, na sala do presidente Pacheco, juntamente com o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet e o relator Omar Aziz, foi em relação à possibilidade de se incluir no texto uma mudança da questão de prazos ligados à IPCA, o que define qual é o orçamento que será apresentado no ano subsequente, se ele vai ser em função do que diz a própria liturgia da confecção dos orçamentos, que é de julho a junho dos anos de um ano para o outro, o comportamento da receita, e aí você projeta a receita no futuro, ou se nós vamos estimar uma receita que pode gerar aí um buraco dentro do orçamento em torno de 40 bilhões, que é a previsão além do que já está sendo feito aí de descalabro do ponto de vista financeiro. E a possibilidade de se retirar do marco fiscal a questão do Fundo de Desenvolvimento, que é o Fundo da Educação, e o Fundo que cuida do Distrito Federal. Basicamente foram esses 3 pontos que foram abordados na ocasião da reunião de hoje. Tá, senador, mas
essa decisão, pelo menos o desejo de retirar do texto do Senado e, obviamente, do teto de gastos, né, dessa regra de gastos, tanto o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, gasto continua sendo gasto. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Ele só não entra na conta do superávit porque, de alguma forma, dá uma folga maior para o governo, né? Mas isso não faz sentido e a Câmara já disse não para isso. O Senado promoveria um retrocesso nessa questão de responsabilidade fiscal se permitisse isso, tal como está pretendendo aí o senador Omar Aziz, que é o relator do arcabouço no Senado? Olha, a nossa opinião é que o arcabouço como um todo, ele, na verdade, preconiza ao longo dos próximos 4 anos um déficit ou um aumento da nossa dívida pública que vai praticamente anular a reforma feita pela Previdência. A gente está falando aí de quase 900 bilhões acrescidos da dívida pública ao longo de 4 anos. Isso é exatamente, ou um pouco menos, ou um pouco mais, de todo o esforço feito pela reforma previdenciária há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás. Então, por isso nós vamos votar contra o próprio arcabouço. E votando contra o arcabouço, nós acreditamos que haverá voto suficiente no Senado para aprová-lo. Nós vamos tentar, através de emendas, tornar isso, essa estrutura fiscal, mais compatível com o processo de responsabilidade que os governos têm que ter. Por exemplo, a curva da dívida pública que está sendo projetada com a aprovação desse arcabouço, né, significa um aumento de até 10 pontos percentuais, de 8 a 10 pontos percentuais ao final dos 4 anos. Então, nós vamos propor que só haja aumento de despesas se houver uma estabilização da dívida, né? Até porque o que vai acontecer no futuro é que, a exemplo do que ocorreu em 2015, 2016, com a maior depressão que o Brasil já teve, né, é que em algum momento vai estourar no colo da sociedade brasileira como um todo. A tendência do Partido dos Trabalhadores é tentar se locupletar dos ganhos de governos de direita, conservadores, sim, mas fazer justamente ao contrário. Por exemplo, ontem foi anunciado por um dos institutos mais importantes aí a questão da melhoria da perspectiva do ranking do Brasil, né? E nós vimos aí o PT batendo bombo, o ministro da Fazenda batendo bombo, todos eles aplaudindo, dizendo, olha aí, o governo está fazendo sua parte, por isso que houve uma perspectiva de ranking do Brasil alterada para positiva, perspectiva de ranking. O que eles não disseram, porque não tiveram o cuidado de ler, né, a nota explicativa, né, da instituição, é que todos os fundamentos dessa melhoria de ranking foram edificados nos últimos 6 anos. E olha que coisa engraçada, o PT foi contra tudo isso. Sim. Foi contra a questão da independência do Banco Central, que é a política monetária que está sendo elogiada, foi contra a reforma da Previdência, foi contra a reforma trabalhista, foi contra a lei das estatais. Ou seja, todo esse arcabouço de conquistas que o país amealhou ao longo dos últimos anos e que permitiu esse tracionamento positivo no mercado de trabalho, né, e uma condição econômica razoável, foi fruto dos últimos 6 anos que, infelizmente, estão sob risco e sob ataque no governo atual. Estão sob ataque, né? Não pararam ainda. O governo do PT continua sendo contra essas coisas todas, né? Senador, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado da República. Interessante, né? São ganhos do governo anterior, aliás, não só do governo Bolsonaro, também dos 2 anos e pouco do governo Temer, da lógica de responsabilidade fiscal que este governo está querendo quebrar por uma série de coisas, aumentando gastos. Já começou com a tal daquela PEC do fura-teto, né?